Vamos para mais um cafezinho. Eu falei demais, esfriou. Como eu conheci meu esposo, gente? Não foi Tinder. Não foi os aplicativos de relacionamento. Esse foi justamente o que Deus trouxe. Mas como? Quando eu estava com meus 38 anos, 35 na verdade, eu sentei com a minha mãe na mesa e eu tava assim, eu falo pra você, gente, moças, moços, jovens senhores que estão morando com a mãe, com os pais. Isso é muito complicado, é um assunto muito polêmico de conversar aqui. Eu estive morando com a minha mãe até os 40, redondo, 40. E eu falei pra ela, com 35 anos eu sentei na mesa e falei, eu olhei bem nos olhos dela e falei assim, mãe, daqui 5 anos, se eu não casar, mesmo se eu casar, se eu não casar, eu vou sair daqui, tá bom? Eu fui muito sincera com ela. Por que eu tô falando isso? Porque me machucava demais. Dava a impressão que, não que ela estava cortando minhas asas, não, nada disso. Eu tinha pra mim que eu não estava vivendo, todo mundo estava vivendo e eu não estava vivendo. A minha mãe super sadia, a minha mãe, nossa, a gente viajava junto. Não que eu estava brigada com ela, não, nada disso. Eu simplesmente estava vivendo uma vida travada, uma vida sem sal, uma vida sem tempero. E isso, Deus não quer isso da gente. Deus, Ele quer que a gente evolua como ser humano. Você não nasceu para ser parasita dentro da terra, para não construir nada, não fazer nada na vida. Deus não deixou isso para você. Então, faça por onde também. Que ao mesmo tempo que eu estava dentro do quarto, orando, jejuando, fazendo campanha para Deus mudar minha situação, mudar minha vida, e eu não saí do lugar por quê? Porque qual era o problema? Então, assim, eu tinha um apego muito emocional com a minha mãe, independente, porque eu estava assim, eu era dependente dela praticamente, vamos dizer assim, eu precisava de uma casa para morar, então eu tinha a casa dela. Eu tinha meu carro, tudo, mas porventura eu estava procurando um apartamento para comprar, não consegui comprar. Como eu já gravei um vídeo falando sobre isso, quem tiver interesse, assista meus vídeos que eu contei sobre isso. Não consegui comprar um apartamento porque os papéis não davam certo, porque o meu nome está no financiamento da casa dela lá, então não pode ter 2 financiamentos, enfim, tudo isso prejudicou. Só que assim, conforme os nãos iam vindo, o sim de Deus ia descendo. Eu parei para pensar assim, bom, se nada acontece desse jeito, é porque Deus tem algo melhor. Então, gente, tudo que acontece na vida da gente, se você for parar para pensar, os não de Deus não foram os melhores sim que você já recebeu? Simples assim. E eu comecei a me questionar ali e conversei com ela. Falei, olha, infelizmente não vai mais ter condição de eu ficar aqui. Ela falou assim, mas não tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, a gente vive super bem, mas eu preciso tomar uma rédea, um rumo na minha vida. Eu já não tô cabendo mais nesse espaço. Esse espaço tá ficando apertado pra mim. Aquilo eu tava falando de emoções, eu tava falando de sensações e vontade de crescer e voar. Ah, mas demorou pra bater a asa, hein, filha? Demorou, hein? Demorou muito até. Bom, aí o que aconteceu? Eu fui procurar apartamento, E nessa época aí, os corretores me ligavam e um falava uma coisa, eu falava outra, tudo notícias que não dava certo. E eu falava, gente, então tá bom, então eu vou alugar. Aí, o que eu fiz? Fui correr atrás de um aluguel. E aí, conversando, né, com um terapeuta,
Ele falou, olha, sinto muito, mas você não vai poder dar essa notícia pra ninguém. Você vai alugar um apartamento e vai ficar quietinha. Nem pra sua mãe. Porque se você falar pra sua mãe, é bem capaz dela... a gente sabe, quem estudou a psicossomática, quem conhece de psicossomática, sabe que existe uma lei de... Não do, existe um não merecimento, que você acha que aquilo, ou você acha que você não merece, ou você sai daqui, tenta sair daquele limbo, mas as circunstâncias vão te fazendo voltar para o mesmo lugar. Se você não abrir o olho, aquele cordão nunca vai ser cortado. A minha mãe, ela tinha um cordão muito grande com a mãe dela. E a mãe dela, e a minha avó, como a minha avó era viúva, então ela ficou morando na casa dos filhos. E aquilo foi trazendo muito, entendeu? Então a gente teve que cortar esse cordão. E eu, assim, solteira, precisando... na verdade, eu tinha um cordão aqui no meu emocional com ela. Mas não era um cordão de dependência também. Então, assim, o meu medo de crescer, de evoluir, de ser grande, de crescer na vida, de ser adulta, tanto que, gente, eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês. Eu me vestia como uma menininha. Com 35 até 40 anos, eu me vestindo como uma menininha. 38 anos eu vestindo como uma menininha. Entendeu? Então, assim, até o modo de vestir a gente percebe que a gente tá naquela fase ainda, como se diz? Eu ainda parei no tempo. Dá a impressão que você parou no tempo. Até nisso, sabe? Não tem nada a ver, olha, não sei, pra mim agora tem a ver. Olhando pro lado que eu demorei para amadurecer, eu acredito que tem a ver sim. E nisso, a minha mãe, ela tinha episódios de já passar mal, ficar doente, enfim. Falei, não, vai dar tudo certo, vou morar aqui na cidade, não vou sair do Brasil, vou ficar por aqui, tá tudo bem. Você vai poder ir na minha casa, eu vou vir aqui, tudo certinho. Tá, enfim, consegui. Aí, teve um dia que eu estava orando e eu estava trabalhando em home office. Agora pula para 2020, pandemia. Viemos para casa, a empresa me mandou para casa e eu fui trabalhar em home office. Eu tô trabalhando aqui no meu telefone. De repente, Deus falou assim: para agora de trabalhar. Para agora. Imediatamente eu ouvi a voz do Espírito Santo no meio do expediente. Eu parei, larguei o mouse, obedeci a voz, porque quem conhece a voz do Espírito Santo, né, quem tem intimidade com o Espírito Santo, conhece a voz dele. Parei de trabalhar, peguei, larguei o mouse, ergue suas mãos. Coloquei minha mão assim. Agora entrega. Na hora eu falei, você já sabe que... Na hora eu já sabia do que se tratava. Porque eu estava naquela angústia de procurar apartamento para comprar. Eu estava naquela angústia, eu estava dentro de um relacionamento também que provavelmente, se eu tivesse continuado, seria um tóxico para minha vida. Só fiz assim, ó. E fiz essa oração agora. Deus, nesse momento eu acabo de entregar minha vida para o Senhor em todos os sentidos. Sabe o que é todos? Eu quero a tua dependência. Eu estou na tua dependência. Eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quiser de mim, da minha vida. É agora. É agora que eu quero. É agora que eu entrego. É agora que eu tô aqui, ó. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu não vou questionar mais. Eu não vou fazer do meu jeito. Eu não quero mais. Gente, foi uma oração curta, mas foi uma oração tão sincera de dentro. Acabou ali, peguei meu mouse, continuei trabalhando. Só isso. Eu vou te dizer que foi a partir dessa oração que o mundo espiritual começou a agir, entendeu? O mundo espiritual
espiritual começou a agir a meu favor. Mas eu já estava fazendo a minha parte como humano. Mas você acabou de falar que não estava, mas eu estava fazendo a minha parte. Então Deus começou a trabalhar em relação àquilo que eu estava pedindo. Tá vendo? Aí sim ele começou a trabalhar. Aí, quando começou, as coisas começaram a acontecer. Na época eu estava empreendendo, estava estudando, estava trabalhando. E a minha irmã, ela tinha uma amiga que ela faleceu de problemas infinitos de enfermidade. E ela simplesmente não passou por um período muito grande de enfermidade e faleceu. E eles eram muito amigos, o casal. Esse casal, né, que a esposa faleceu, eles eram muito amigos da minha irmã e do meu cunhado. E aí, a minha irmã simplesmente pega um dia e manda foto dele pra mim. E eu vou falar pra vocês que eu já tava naquela situação, tipo assim, eu não quero saber, eu quero ficar de boa, eu já entreguei essa parte da minha vida na mão de Deus, então não me encha o saco. Fiquei até nervosa com ela, falei, não quero. Meu Deus, mandou de novo. Mas ele é gente boa, que ele é um trabalhador. Ah, porque você está escolhendo demais. Só porque ele não é do seu agrado, porque ele não faz teu tipo. Eu falei, gente, não é isso, é porque eu não quero agora, não vai. E umas semanas antes, a minha amiga tinha mandado mensagem de um outro rapaz. Falei pra ela, também não quero, gente, deixa eu em paz, agora eu tô estudando, trabalhando. Quando eu entreguei para Deus, eu fui tão sincera com Deus, que eu falei que até isso Deus vai me ajudar. Até nisso, se for da vontade dele, vai acontecer. E aí, ele, né, já viúvo há 3 anos, e até, no entanto, diz ele que não tinha tido nenhum relacionamento sério, né, até no entanto. E quando ele manda mensagem para ela acho que ela assou uma pizza e ele foi lá e interagiu com ela. E aí ela falou assim, eu vou marcar um churrasco aqui em casa. E ela já lembrou de mim. E aí ela pega e marca esse churrasco. E ela me chama. E é lógico que eu nego. Eu falo que eu não vou. Eu falo, não vou. Não vou porque você, cara, você tá me empurrando para uma pessoa que eu nem converso, eu nem não tive nenhum contato com a pessoa. E aí você tá achando que você é o quê? Santa casamenteira agora? Eu não quero, não vou. Aí ela pega e fala assim, você tá se achando, né? Você tá achando que a hora que você chegar lá, ele vai derreter por você. Você tá achando que ele vai ficar, tipo, né, assim. Nossa, tô apaixonada por ela. E ela simplesmente pega e fica brava comigo. E eu falo assim, tá bom. Eu vou provar pra você que eu não sou esse tipo de pessoa, que eu não me acho, que eu não sou nada disso. Eu simplesmente vou comer minha carne, minha comida e vou embora. Cheguei lá, tava lá sentado. E aí eu não escutei um A desse homem. Silêncio. Falei, que esse homem não fala, esse homem não conversa. E aí depois eu fui conversando com ela, depois ela falou assim, quando você chegou, ele ficou mudo, ele não conversou mais. Falei, ai, besteira, que besteira, né? Quando passou uns dias, ele tem empresa, né, de marcenaria e tal. E aí eu falei, lá na mesa, a gente conversando ali, né? Não que ele ficou mudo, mas ele conversando. Ele estava com muito serviço, que ele não estava dando conta da agenda e tal. Eu já estava com em mente de sair lá do meu outro serviço, porque eu já não estava suportando mais trabalho ali. O ambiente para mim já estava fazendo mal. Eu falei, eu precisava sair do meu serviço, se você estiver precisando de ajuda aí, né, para orçamento, enfim, para trabalhar, né?
Gente, de verdade. Nenhum zero interesse. Era puramente interesse em um refúgio para mim sair da empresa onde eu estava. E aí já estavam confundindo tudo, achando que eu estava procurando serviço com ele porque eu estava interessada nele. Mas, enfim, essa é a minha versão que é a que vale, que é a verdade. Quando passou uns dias, aí eu fui conversar com ele sobre essa possibilidade. Ele falou, não, porque a minha agenda é assim mesmo, e agora, se eu pudesse, eu até contrataria, mas agora eu não tenho condições, né, financeiras de contratar. Mas se eu precisar, se eu souber de alguém, né, te indico e tal. Aí eu tava querendo fazer um móvel lá pra minha mãe na sala. Eu falei, nossa, de repente, se desse certo, né, eu poderia fazer um. E a minha mãe falou que ela não ia desfazer do móvel, enfim, acabei até passando vergonha. E aí foi surgindo umas conversas assim, outras ali. E de repente, aí eu fui empreender, comecei a vender pijama, comecei a vender blusas personalizadas e tal. E, gente, ele foi uma das primeiras pessoas que me aplaudiu, que vieram me dar os parabéns por estar empreendendo. Parabéns, né? Um dia eu vou fazer os móveis da sua loja, olha, né? E eu tenho esse print até hoje, guardadinho, que eu falei que você foi uma das primeiras pessoas que me apoiaram no meu pequeno negócio, né? Vamos dizer assim. Porque parente, amigo, na época, as pessoas que mais compraram de mim foram as pessoas que estranhas e as pessoas que eu conheci aleatoriamente. Não espere nada de parente e amigos quando você abre um negócio. Aliás, eles só querem isso aqui, só aproveitar isso aqui, ó, entendeu? A maioria, não tô dizendo todos, mas a maioria sim, do interesse. Aí, quando passou uns dias, ele fez uma compra. Ele ia viajar para a cidade da mãe dele e fez uma compra. Aí, ele fez uma compra muito grande. E eu não vendia tudo isso, não era acostumado a vender esse valor. Falei, gente, um cliente em potencial. Falei, meu Deus. Peguei, né? Já peguei o contato, já arrastei ele pro WhatsApp. Claro, como um cliente, né? Melhor cliente, top 5. Aí ele comprou, pagou à vista, nem quis dividir. Falei, que bênção, meu Deus. E aí aquilo foi criando uma amizade. Teve um sábado que a gente. E teve esse sábado, que inclusive eu tava conversando desses dias com ele, ele simplesmente. Ele. A gente conversou das 11 horas da manhã até as 4, 5 horas da tarde em áudio. Eu só parei de conversar porque minha bateria acabou. E esse dia eu tava procurando apartamento, gente. Tava procurando apartamento. Eu falei, eu tô aqui procurando apartamento pra mim morar. E ele querendo voltar pra cidade dele, Bauru. Ele falou, olha, eu tô orando a Deus, eu tô pensando em voltar. E aquilo, um aconselhando o outro, sabe? Vamos orar, vamos ver o que Deus tem pra nós, né? Porque a gente tá debaixo da direção de Deus. Por isso que eu falo, gente, nós temos que estar debaixo da direção de Deus, fazendo na nossa vida tudo, até as nossas conversas, né, com outra pessoa. E eu falando pra ele, olha, não dá um passo sem orar a Deus, sem pedir direção dele, porque às vezes a gente paga um preço muito alto pela desobediência, né? E aquilo foi surgindo uma amizade e tal. E aí chegou o dia do aniversário. Chegou o dia do aniversário dele e falou, olha, como eu tinha que entregar, ele fez uma outra compra. E ele falou assim, olha, eu tô indo lá na minha mãe, vou passar meu aniversário lá e eu vou eu vou aproveitar e vou levar. Se você tiver já chegado a minha encomenda, eu já levo tudo uma vez pra lá, né? Falei, tudo bem. Eu vou gravar agora, no próximo vídeo, eu vou gravar sobre o dia que ele me fez ficar na calçada quase 1 hora debaixo de um sol quente. Como se diz, né? A gente brinca hoje, né?
não me ofereceu um copo de água, um copo de café. Aí ele... E eu contei isso no meu casamento. Aguarda.